Paz e graça, irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, e que essa paz esteja abundantemente em nossos corações, amém? Mais uma oportunidade, né, dada pelo Senhor, de estarmos juntos. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Mas Deus está dando mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para adorar, para louvar e também para ouvir uma palavra, uma instrução para as nossas vidas. Que possamos sair daqui hoje alegre com o Senhor, possamos sair daqui convicto que Deus nos ama, que a sua palavra é viva, é eficaz, que vai se cumprir em nossas vidas, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Uma instrução que o Senhor dá para nós revestimos como eleitos de Deus, né? De misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Esse é o segredo, irmãos. Ontem eu estava escutando o pastor Cláudio, eu acho até engraçado, você já deve ter ouvido ele, falando sobre isso. Quando a gente faz tudo isso aqui, tudo volta para nós. Quando nós cumprimos a palavra, né, com misericórdia das pessoas, com mansidão, com bondade, nós colhemos de volta. E é verdade. Vocês podem prestar atenção que isso acontece em nossas vidas. Então, independente da situação que nós estamos vivendo, independente dos problemas que nós estamos vivendo, seja bom, seja misericordioso, porque é da vontade do Senhor. Isso traz alegria ao nosso coração e traz frutos, amém? Que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã, que possamos levantar agora, os meninos aqui, né, estão aqui para nos dirigir a um louvor, que nós possamos louvar a Deus com amor, com gratidão nesta manhã, amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela vida do Felipe, do André, que está aqui hoje, Senhor, juntamente conosco para uma adoração a Ti. Receba a nossa adoração, Senhor, que possamos agradar o Teu coração. Abençoe cada irmão, cada irmã, que possamos nesta manhã receber algo especial do Senhor, que possamos sair daqui alegres com o Senhor, mas principalmente com gratidão ao Senhor. Nos conduza nesta manhã. Abençoe aqueles que não puderam vir, abençoe aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir também, que o Senhor possa entrar ali, trazer ali solução, alegria, paz, confiança e bondade, em nome de Jesus, amém. Pra que eu pudesse te ver.
Aleluia, glória a Deus. Quero convidar os irmãos agora nesse próximo cântico que propôs nessa noite entregar seu dízimo, na sua oferta, e vem aqui, deposite aqui no gasofilaço. Mas eu sempre digo isso porque é uma verdade. O Senhor se alegra quando nós fazemos isso com gratidão, com reconhecimento daquilo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Então vem aqui, traga com gratidão, com alegria, em nome de Jesus, amém? Shekinah, Senhor.
os rios desse amor. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, e esteja aqui conosco, Senhor. Nós ouvimos uma palavra transformadora. A palavra de Deus é transformadora. Quando nós estivermos aqui ouvindo a palavra, nós devemos dizer assim: Senhor, a sua palavra é transformadora. Eu amo a tua palavra. Fala comigo, Senhor. É importante nós demonstrarmos que tudo vem do Senhor, saber que é Ele que vai prover todas as coisas das nossas vidas. Amém? Vamos ver uma palavra com o pastor Sânzio. Vamos levantar as mãos e abençoar a sua vida. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sânzio. Obrigado, Senhor, pela vida da sua família. Obrigado por eles estarem aqui, Senhor. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse da vontade do Senhor. Tudo está no teu controle, Senhor. O Senhor coloca, o Senhor tira, o Senhor muda, mas tudo vem do Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Dai a cada um de nós unidade, amor, que possamos, Senhor, prestar, Senhor, adoração a Ti, prestar, Senhor, um serviço a Ti que agrada o Teu coração. Por isso nós ministramos bênção hoje aqui neste momento na vida do pastor Sânzio. Ó Senhor, que o Espírito Santo usa ele agora, Senhor, para falar aos nossos corações com graça, com poder, com autoridade. Que possamos sair daqui alegres, possamos sair daqui satisfeitos, sabendo que o Senhor é um Deus que tem solução, um Deus que tem propósito em nossas vidas. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz e graça, irmãos. Se assente aí, bom dia. Segundo a Pedro, capítulo 1, vamos dar continuidade na nossa confissão congregacional. A palavra do Senhor é o lugar que você encontra a fala de Deus para você. É o lugar mais seguro que você tem para que você tenha a certeza de que Deus está falando com você. Então, quando você vai, segundo a Pedro, capítulo 1, você vê Pedro enfatizando a palavra do Senhor com a superioridade em relação, em comparação, em analogia com as outras referências. Deus é livre, pode falar com você como quiser, onde quiser, no meio, na forma, do jeito que quiser, mas a palavra de Deus, ela foi condensada como forma estratégica do próprio Deus, para que você pudesse receber instruções e sob ou debaixo da sua vista Ele nos dá conselhos. A palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro vai fazendo uma narrativa e dizendo assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas. Já falamos sobre isso. Não é um conto, não é uma lenda, não é uma mitologia, não é na realidade uma explanação filosófica, é um fato. E Pedro, como apologeta das Escrituras, ele faz essa admoestação, esse incentivo às pessoas. Não é fábula, a Bíblia não é fábula. E ele continua na sua argumentação, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. É Pedro dizendo que não é uma fábula engenhosamente inventada. No versículo 17, ele dá um sentido diferente à sua argumentação, dizendo assim: pois ele recebeu, é um segmento da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este
é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É Pedro falando: olha, há honra, há uma certa condição elevada no que eu estou dizendo para vocês. No versículo 18 ele diz assim: olha, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro dizendo o seguinte: a palavra de Deus, na sua penetração, no lugar que ela vai com uma certa iluminação, capaz de dissipar as trevas, iluminar lugares considerados tenebrosos. E ainda mais, Pedro vai argumentando da seguinte maneira no 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular eludição. Pedro falando assim: olha, não é minha, não fui eu quem disse, não sou eu quem digo. Isso tem uma inspiração, e essa inspiração, uma iluminação, e essa uma iluminação, uma condição de enxergar aquilo que Deus quer. E essa é a ideia. O 21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada, e é Pedro defendendo a ideia, não tem, vindo da parte de Deus, Deus faz isso. Nenhuma, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. É Pedro lhe explicando a maneira como Deus faz, utilizando homens, culturas, meios, circunstâncias, diferenças de pessoas. Então já vimos aqui que a Bíblia, escrita por mais de 40 homens diferenciados, em épocas diferenciadas, na composição de data de aproximadamente 1600 anos, Deus utilizando circunstâncias, meios, condições econômicas, enfim, tudo para se harmonizar dentro do mover do Espírito Santo. E é Ele quem diz assim: movidos pelo Espírito Santo. É a conclusão do versículo 21. Certo? Vamos lá? As confissões congregacionais, elas passam por uma determinada interpretação. Nós, congregacionais, temos uma maneira de interpretarmos a Bíblia. A nossa maneira, ela é conservadora. É um método crítico, histórico, gramatical. Calma, ainda não vou explicar isso. É só para você entender a maneira como nós entendemos a Bíblia. A Bíblia, para nós congregacionais, ela não contém a palavra de Deus. A ideia de conter é a ideia de ter partes sim, partes não. Partes sim, partes não. Nós congregacionais acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e não somente contém a palavra de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que acreditamos que a Bíblia, ela é inerrante. Ela, ao ser apresentada ao povo, às pessoas, ela não tem erros. E ela mesma se explica baseado nos seus contextos, nas suas falas. E você vai aprender que, apesar de você, e tem coisas na Bíblia que você não compreende, isso não faz da Bíblia, e quando você não compreende alguma coisa, isso não faz da sua incompreensão uma inverdade, de maneira alguma. Nós, congregacionais, confessamos que todas as direções da igreja, as decisões em concílios, reuniões, e vocês viram isso aqui semana passada, todas essas condições para maior segurança, desenvoltura, manutenção e garantia tem que se ter uma fundamentação bíblica. E a gente tem que prestar atenção nisso.
Vimos semana passada, para pegarmos o gancho também, que nós, congregacionais, nós aceitamos linguagens, escritos de homens que, lendo a Bíblia, nas condições literárias, acreditamos que Deus usa meios científicos nas comprovações laboratoriais e que tudo isso tem a sua importância e valor, mas que a fé, ela é a divulgação em primazia da igreja, das Escrituras, baseado na relação com Deus, onde entendemos pelas Escrituras que Deus é o supremo juiz que decide, que de fato, dentro dessa condição, desenvolve a nossa ideia, a nossa compreensão de coisas que podemos refutar, de situações que a Escritura nos diz que se opõem, e a gente precisa, em muitas situações, contrapor ou se opor aos meios seculares. Entendemos dessa forma. Nós, congregacionais, confessamos que existem experiências particulares, claro que existem experiências particulares, porém essas experiências, elas não podem ser generalizadas, passadas como para o todo ou para toda a comunidade, onde precisamos de fato termos uma comprovação das Escrituras para a avaliação dessas experiências. O que nós queremos dizer com isso? Deus pode falar com você. Deus pode falar a respeito da sua profissão, do seu casamento. Porque Deus, sendo um Deus pessoal, Ele pode fazer isso. Mas nós precisamos entendermos que essa fala, ela não pode ser uma conduta de regra, de fé, para a comunidade como um todo, porque nós, congregacionais, acreditamos que as Escrituras, ela fala a respeito dessas regras, desses regulamentos, dessas condições que conduzem as pessoas a determinadas situações de posicionamento, onde Cristo é visto como suficiente. Isso tudo foi falado semana passada. Vimos aqui semana passada que nós congregacionais entendemos a natureza humana, e dentro dessa interpretação conseguimos enxergar que o homem, ele tem muitas dificuldades dentro da igreja, não fora dela, e que o homem é totalmente corrupto, e isso o faz buscar os seus próprios interesses, centralizações, isso o faz administrar pelo egoísmo, promovendo atitudes totalmente fora de empatias, e é o que vimos lá em Mateus 15, versículo 9. E também vimos semana passada que dentro dessas condições, as Escrituras, com as suas doutrinas, oferecem ao povo de Deus toda a informação para que o povo de Deus viva. Para finalizar a semana passada, para pegarmos um gancho e entendermos hoje na escola dominical a condição de prosseguirmos no assunto, vimos semana passada Atos 5:39, Gamaliel falando com o povo, dizendo ao povo a respeito de não ir contra Deus. A Bíblia é a máxima declaração onde podemos ter afirmações do que foi, do que será, nos 3 tempos: passado, presente e futuro. E Gamaliel, em Atos 5:39, diz: se for de Deus, deixa aí, não impede não, porque não terá como ser frustrado. Ok? E aí finalizamos semana passada, e vou finalizar aqui para entrarmos na escola dominical de hoje, confessando na Bíblia que a Bíblia, ela possui um dinamismo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é dinâmica, ela se movimenta, por isso ela faz as pessoas descansarem, acalmarem, abrandarem, de forma que a pessoa se sente motivada a crer na existência de Deus, sabendo que tudo pode e Ele sabe como faz todas as coisas. Ok, vocês lembram disso? Espero que sim.
Nós continuamos com as confissões congregacionais hoje. E nós confessamos a existência de um único Deus, um só Deus. E quando falamos isso implica dizer que dentre tantas coisas, que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida fora dele. Não há fora dele nenhum tipo de imaginação salutar. Fora de Deus são imaginações, são informações ou afirmações instáveis, são apegos ao nada, são dedicações vãs, são conteúdos sem consistência, tudo isso desprovido de fundamento que não sustenta. Fora da crença a um Deus único é o mesmo que fugir da realidade, tornando-se muitas vezes inútil e o seu esforço não aproveitado e um dissipar da esperança, tornando-se em desesperança. Então o que a confissão congregacional ela admite é: só tem um Deus, só existe um Deus. Ele tem um caminho, ele tem uma verdade, uma realidade. Fora desse Deus é inútil, são imaginações vãs, são pelejas, esforços, são energias gastas dentro de uma condição que não tem garantia nenhuma. Nós congregacionais admitimos isso. Antes de entrar na Trindade, eu quero falar sobre esse único Deus. É interessante que a confissão congregacional ela tem como base, dentre muitas coisas, confessar que Deus tem duas características principais, primordiais, indispensáveis para que o evangelismo aconteça, para que o aconselhamento aconteça, para que a divulgação da palavra aconteça, para que as pessoas recebam o que elas possuem necessidade de receberem. E essas primazias indispensáveis que nós congregacionais admitimos Deus ter, se baseia em duas realidades, em dois aspectos, em duas características. A primeira é que Ele é vivo. Você tem que pensar nisso. É a relação com Deus vivo, é um contato com Deus vivo, é na realidade uma busca de um Deus vivo. Temos que acreditar em um Deus que está vivo, e isso é indispensável. Qualquer relação fora desse conceito, qualquer relação fora dessa crença, nós congregacionais entendemos que é uma perda de tempo. Então esse é o primeiro aspecto, é um Deus vivo. Além, e o outro aspecto interessante, de acreditar em um Deus único e vivo, um Deus que realmente é um único Deus, nós acreditamos que Ele é vivo e verdadeiro. Porque você já imaginou se fosse vivo e for vivo e não for verdadeiro? Isso implica dizer que Ele, na realidade, não é enganado e não engana ninguém. E isso nas suas movimentações, nas suas falas, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, em todo o seu ser. Isso é essencial para que a garantia da igreja permaneça, prossiga. Então vamos lá, um Deus vivo. Não existe reciprocidade em alguém morto, em alguma coisa morta. Se assim o for, nós estamos perdendo tempo relacionando com ninguém. Só vale a pena a partir da fé que apresenta essa condição de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, está vivo. E a gente tem que pensar nisso. O seu comportamento,
o seu dia a dia, a sua forma cotidiana de levar a vida, ela é uma comprovação, e você mesmo pode fazer essa autoanálise, se você de fato se relaciona com um Deus vivo ou com um Deus morto. Século XVI, 1600, a ideia da primazia, o surgimento da condição científica como verdade, autoridade máxima, de fato tentou substituir e dizer que Deus estava morto. Hoje, pelas opções que temos, pelas condições abrangentes, relativistas, apresentadas pelo meio secular, a sua forma, a sua maneira de buscar soluções, a sua condição de enxergar a vida, tudo isso traz uma revelação, se você de fato relaciona com um Deus vivo ou com um Deus morto. Um Deus vivo ele não traz, um Deus morto ele não traz reciprocidade, correspondência. Em Hebreus 11:6 diz que ao se aproximar de Deus, e a palavra que você vai encontrar no texto lá, e realmente mais próxima do original é essa, é necessário, indispensável. A palavra necessário quer dizer, não há negociação, é necessário. Dói, mas é necessário, tem um preço, mas é necessário, vai ter que se ter um esforço, mas é necessário. A palavra necessário, ela é apresentada na Bíblia como algo que você não tem outra opção a não ser essa, a necessária. E a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que está vivo. E se Hebreus diz isso com tanta propriedade, e diz, é a sua chance dessa fé, crendo que um Deus como Ele é vivo, experimentar seus movimentos, as suas falas, experimentar as suas instruções e cair na graça, no favor de entender o que está escrito lá em Salmo singular, capítulo 32, versículo 8. Vou te instruir, instruir-te-ei e te ensinarei, e sob ou debaixo das minhas vistas vou te dar conselhos. Logo o versículo 9 diz assim: não seja como uma mula que só obedece à base de rédeas, de cabrestos. Então essa ideia de um Deus vivo é uma ideia que nós congregacionais confessamos e temos isso como base indispensável para um relacionamento, um Deus que de fato ressuscitou dentre os mortos. E como eu disse aqui em aulas passadas, a apresentação disso, a apropriação disso, a convivência com isso, a relação profunda com isso, toda ela é baseada na fé. A fé não é um argumento teológico, filosófico. A fé ela é um argumento teológico, está lembrado, né? É isso aí. Então há uma distinção. A filosofia tem como base a busca da verdade, e quando acha que se achou a verdade, busca-se uma outra pergunta em relação àquela verdade suposta achada, para que se tenha outra verdade. E aí se busca, quando achar novamente a verdade, uma outra pergunta como base para se buscar uma outra forma de entender a verdade. A fé não. Ela de forma absoluta diz para você, de forma definitiva, a respeito da verdade. A fé, a palavra supra é acima, então a fé, ela se coloca como supra-racional, acima da filosofia. E a gente tem que fazer essa distinção. Tem, pastor? Tem. Por quê? Porque a gente fala de um Deus vivo. Vivo com a seguinte característica: verdadeiro. E isso faz toda a diferença.
Um Deus que diz e é da forma como Ele diz. E é isso que a Bíblia diz, que Deus fala e é da forma como Ele falou. E eu disse hoje no início da escola dominical, você tem que compreender isso. Tem coisas na Bíblia que elas não dão pega completamente. Elas não são claras completamente, mas nós, congregacionais, admitimos entender que a Bíblia é muito clara no que diz respeito ao processo salvífico das pessoas. Mas tem assuntos mais complexos. E dentro dessa complexidade, a gente tem que entender que não é porque eu não entendo que não é verdade. Então, vamos explorar um pouquinho nessa argumentação, além de vivo, verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque não engana e nem é enganado. Um Deus que fala realidades e convive só com realidades. Em Deus não há ilusão. Em Deus não há nenhum tipo de entrega a uma condição fora da realidade. Enxerga tudo, todos, a qualquer realidade que essas pessoas estejam vivendo, dentro de qualquer processo, em qualquer lugar. Quando você vai no Salmo 139, por favor, abra aí, rapidinho, meio da Bíblia, antes de Provérbios, Salmo 139, e quando você vê a expressão que você encontra aí, no versículo 12, por favor, é versículo 12, é isso. Salmo 139, versículo 12, você verifica de uma forma clara a capacidade peculiar, particular de Deus, e aí o que se revela é o que está escrito aí: até as próprias trevas não te serão escuras. Não tem obscuridade, tudo realidade. A ideia das trevas é obscurecer ao ponto de encobrir alguma coisa. Então no escuro você não vê toda a realidade. Eu imagino que todo mundo aqui já deve ter tido uma oportunidade de, num quarto ou num campo, numa fazenda, em qualquer lugar, ter que se movimentar no escuro. Não é porque está escuro e você não enxerga que a realidade seja aquela, de maneira alguma. E o texto está dizendo justamente isso: ainda que esteja escuro, as trevas e a luz são para Deus a mesma coisa, de forma verdadeira. Ele olha e sabe tudo. Então é um Deus verdadeiro e um Deus vivo, e nós confessamos isso. E essas duas bases é que nos permitem ter uma relação com Ele, uma entrega com Ele. Então quando você se relaciona com Deus, você pode se entregar porque Ele é verdadeiro. Você pode confiar porque Ele é verdadeiro. Você pode esperar porque Ele é verdadeiro. Você pode orar porque Ele é verdadeiro. Então, dentro dessa condição, você precisa entender que nós, congregacionais, confessamos que essas duas bases servem de condição para que a gente confie totalmente em Deus. Ele é vivo e verdadeiro. Eu ainda não consigo entrar na Trindade hoje. Aguenta a mão. Por enquanto só estou falando de um Deus único. Nós congregacionais também confessamos dentro desse segmento, porque eu disse aqui, dentre tantas coisas, é vivo e verdadeiro, mas tem mais coisas. Ele é o único Deus, é vivo e verdadeiro, e Ele tem uma característica infinita, sem fim. Então é um Deus único, verdadeiro, e não tem fim, que não para. Se Ele quiser parar em um determinado momento, para, mas Ele não para no sentido de que há um fim nesse parar.
Não há um degrau limitado para Deus. E consequentemente, a gente tem que perceber que não há uma fórmula de mensurar Deus. E dentro desse conceito, eu já vou movimentando a minha relação respeitosamente, entendendo que isso é verdadeiro porque ele é verdadeiro. E na sua movimentação viva, eu tenho um Deus que tem características infinitas, que não há princípio, não há fim. E eu sou chamado para relacionar-me com Deus dentro dessa característica. Que desproporção, que extremidade. Você imagina só, o infinito de Deus não te permite demarcações. É assim, Deus, é assado, Deus, é dentro desse critério, Deus. E quando se trata em infinito, se não tem demarcações, os meus alcances, em muitas situações, ele não tem entendimento. Então Deus, ao agir com você, ao realizar uma obra na sua vida, pode ele fazer de formas múltiplas, dentro de condições que você não tem como fazer demarcações, mensurar e muitas vezes entender. A sua base, não esquece não, ele é vivo e verdadeiro. Então se ele diz que te ama, é verdadeiro. E você precisa dessa declaração na Bíblia para você entender. Então eu sou chamado para me relacionar com um Deus que é infinito em sua perfeição, de ter relevado, como lemos aí em 2 Pedro capítulo 1, diz que é excelso, sem nenhum tipo de defeito, perfeito em elaborar planos. E isso é um desafio para a comunidade cristã, porque as pessoas possuem as suas visões, fazem os seus planos, mas quando eu vou pelo lado do infinito, do Deus vivo e verdadeiro, perfeito, eu vejo que ele elabora planos, e a ideia do plano do sacrifício de Jesus foi um plano salvífico elaborado por ele, isso para a humanidade, perfeito. E ele é perfeito em condenar o diabo, perfeito em amar ao ponto de se entregar na cruz. Deus vivo, verdadeiro, infinito, perfeito. Tem mais. Nós, profissionais, entendemos pelas Escrituras que ele é um Deus de alta condição pura, puríssimo, sem mistura. Deus não tem misturas. Isso quer dizer que ele não corre nenhum perigo de receber uma influência negativa que possa relativizá-lo, que é um grande perigo. Um dia está, um dia não está, um dia é, um dia não é. Um dia quer, um dia não quer. Deus não corre esse risco. Nós, congregacionais, entendemos pelas Escrituras, na forma de interpretação crítica, gramatical, histórica, que Deus é um ser em condições absolutas para falar com você. Então ele vai falar com você, ele não está dizendo que não é, está dizendo que é. Quem sabe? Não há nele relativização. Isso é sensacional. Os teólogos liberais não acreditam nisso. Outros segmentos não acreditam nisso. E isso é muito ruim. Mas nós, congregacionais, afirmamos que Deus é absoluto. E dentro dessa condição de absoluto, nós completamos uma frase dizendo que essa condição de absoluto o faz ser completo. Ele não precisa do complemento, ele é completo. Isso faz toda a diferença. Então Deus não precisa de uma ajuda complementar.
E foi exatamente isso que você vê no Velho Testamento, quando Agar, ela é sugerida como concubina, ou vai lá e se relaciona dentro de uma condição matrimonial com Abrão. Nós, seres humanos, sempre achamos que Deus é incompleto, que Ele precisa de alguma coisa. Equivocados, ou dentro de uma situação, enganados. Deus é completo, é autossuficiente. Também, como congregacionais, além, vamos lá acompanhar comigo isso, senão vocês podem perder o raciocínio. É um Deus que é, como eu disse inicialmente, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é infinito. Vimos que dentro da condição é perfeito em elaborar planos, é puríssimo, não há nele relativização nenhuma, é e tem característica absoluta. E essa ideia desse termo absoluto você precisa compreender. Não precisa não tem que ter complementação, é livre. E aí, dentro desse segmento, entendemos que é um Deus, e essa é a nossa maior dificuldade, porque Tomé teve essa dificuldade, outros tiveram essa dificuldade. Jesus nos evangelhos, ele apresenta a sua argumentação dizendo que muitas pessoas tiveram essa dificuldade, chamando as pessoas de incrédulas, chamando as pessoas homens de pequena fé, dizendo que alguns não tiveram fé. E a nossa maior dificuldade é essa: Deus é invisível. Quis ficar assim. No Velho Testamento tem uma argumentação que diz que Deus se oculta dos homens. E dentro dessa condição da argumentação bíblica que Deus se oculta dos homens, para isso eu digo, volto e retrocedo um pouquinho, é um Deus perfeito. Ele sabe por que faz isso. Perfeito em elaborar planos. Se é um Deus invisível, isso requer de você e de mim uma condição para que aquilo que é invisível, apresentado como invisível, tenha uma invisibilidade natural, passe a ter uma percepção. E aí? E esse é o nosso desafio. Porque apesar de ser invisível, observamos pelas Escrituras que existem manifestações que o fazem ser perceptível. E dentro dessa percepção, observamos seus manifestos, e pelos manifestos, essa percepção nos faz sermos, na realidade, observadores de certas ações que ele comete, de certos pensamentos expressados pelas Escrituras e de certos sentimentos pelos quais Deus age. Isso tudo nos faz compreender que dessa autorrevelação do próprio Deus, isso nos traz uma busca diligente da nossa parte, para que um Deus invisível passe a ser perceptível. E essa é a nossa chance. Você tem que perceber Deus. Vai fazer toda a diferença. Vamos recapitular? Perceber um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é infinito. Um Deus que é perfeito, que elabora planos perfeitos. Um Deus de pureza excelsa, puríssimo, e dentro dessa condição não vai relativizar, não vai, tá, não tá, sou, não sou, de maneira alguma. Isso tudo juntado faz você perceber uma autorrevelação do próprio Deus para você, para que você seja estimulado a buscá-lo dentro de uma forma diligente.
para que Ele apareça. Nós, congregacionais, entendemos pelas Escrituras que esse Deus, Ele nunca está preso, a não ser que Ele queira, como foi a encarnação. Nenhuma paixão humana, nenhuma relação humana com a cegueira humana, com a morte humana, com as incapacidades humanas, fez ou faz com que Deus de fato seja preso. Pelo contrário, Deus, fora dessas prisões, porque Ele não está preso, é Ele quem se dispõe a libertar os cativos, a dar vista aos cegos e a ressuscitar as pessoas que estão mortas. Se Deus estivesse preso, se Deus estivesse cego, ou morto, não vivo e não verdadeiro, não poderia se habilitar a dar vista aos cegos, libertar os cativos e ressuscitar os mortos. Posso continuar? Amém? Ainda estou falando de um único Deus. A ideia do Pai, Filho, o Deus Trino e o Espírito Santo ainda não, nem vai dar tempo hoje. Tem algo que serve para a sua garantia, e nós, congregacionais, confessamos isso, que existe um Deus na Bíblia que é imutável, inalterável. Sua falha inicial pode até provocar uma ideia a você e a mim, de que há algumas mudanças nele. Pode. É verdade. Como é que você resolve isso? Porque na Bíblia aparece algumas vezes que Deus mudou, mas Ele nunca muda. Como é que você vai discernir isso? Entender isso? Isso porque você precisa compreender que Deus tem algumas decisões que são decisões secretas, que Ele não vai compartilhar com você, ainda pelo menos. Fala para mim uma decisão secreta que Deus tomou, que vai acontecer e que Ele não compartilhou com as pessoas. A volta de Jesus, por exemplo. Quem aqui sabe o dia, a hora que Jesus vai voltar? Ninguém? Também não, e nem me habilito. E a gente precisa entender que o Deus vivo, verdadeiro, infinito, perfeito em elaborar planos, é imutável, consegue ter decisões secretas. A maneira como Deus faz para que as suas decisões não mudem, podem ter algo secreto não revelado, e isso muda tudo. Por que você está dizendo isso, pastor? Vamos pegar na Bíblia, porque a gente precisa de Bíblia para entender isso. Se você não ouviu falar, precisa ouvir falar do rei Ezequias. E no caso do rei Ezequias, Deus disse para ele uma coisa muito importante, disse que ele ia morrer. O que foi isso? Por que que houve essa menção? Só que Deus, depois que ele virou para o canto e chorou, Deus disse para o profeta: vá lá e diga para ele que ele não vai morrer. Deus mudou, Deus mudou, Deus mudou? Parece que mudou. Ou não mudou? A gente precisa entender a Bíblia para entender isso. É claro que Deus não mudou. Deus é imutável em seu amor, mas existem decisões secretas e existem relações, e as relações e as provocações que Deus faz, atrás disso sempre tem algo a ser definido. Exemplo: o cego de Jericó. Passa Jesus no caminho de Jericó. Existe um cego que, em forma desesperada, porque era a única chance, quando a gente tem única chance, a gente fica meio desesperado, né? Ou mais intenso em relação às coisas, e a única chance que ele possuía era aquela. E ele, ouvindo que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
As pessoas o repreendiam, davam a ele ainda uma condição de abafamento à sua voz, ou uma condição de reprimir o seu sentimento, ou as pessoas dentro de uma situação totalmente fora de empatia se posicionavam. Mas Jesus parou, diz o texto, e Jesus mandou chamá-lo. Nessa ideia de Jesus mandar chamá-lo, a primeira pergunta que é feita é pelo próprio Cristo: o que você quer que eu te faça? Essa pergunta ela é provocativa. Assim como no rei Ezequias, a ideia de falar que ele ia morrer foi uma provocação, e dentro da condição, Deus não mudou, tanto no século de Jericó, no rei Ezequias. Deus sempre teve a intenção de criar uma situação para o rei Ezequias, para que ele parasse, observasse, refletisse, e nessa parada, observação e reflexão, ele pudesse mudar o conceito, ser quebrado. Mas a intenção de Deus sempre foi essa. Deus, para atingir os seus propósitos, que não mudam, e é o que você vê lá em Jó 42:2, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele pode fazer perguntas que dá a entender no momento que a intenção é aquela, mas a intenção não é aquela, e ele fez exatamente isso com Abraão: leva esse menino que nós vamos sacrificar esse menino aí. A intenção não era sacrificar, a intenção não era matar o menino, claro que não. Então Abraão anda, caminha, vai no monte, amarra o garoto, e não era garoto não, a situação era muito constrangedora, porque se você fizer as contas já era um pré-adolescente. E você vê que Deus brada do céu: não faça mal ao menino. O que é isso? É uma vontade secreta, não dita para Abraão: Abraão, deixa eu te contar uma coisa, eu vou mandar você um monte sacrificar esse menino, mas eu não quero que esse menino seja sacrificado, não quero. Deus não disse isso para Abraão. Deus só disse o seguinte: sacrifica esse menino para mim. O que é isso? Uma vontade secreta que você não sabe, que eu não sabia, que Abraão não sabia, que agora eu sei, porque o texto deixa eu saber. E Deus vai fazer isso com você muitas vezes, só para te direcionar, porque Deus não muda. Por que ele não muda? Ele não tem necessidade de mudar. Vamos questionar, filosofar. Por que ele não tem necessidade de mudar? Porque ele já sabe o final. Por que ele mudaria? Então você tem que entender isso. Deus é imutável em seu movimento por vários motivos. E um dos motivos é que ele consegue estar lá no final. E dentro dessa condição você começa a entender que isso é importante para a sua relação com Deus. Quem é que mudaria sabendo o final de todas as coisas? Para que mudar? Eu sei como vai acontecer, sei como é que vai ser o final. Um Deus imutável que sabe como foi sua vida, que você ainda não viveu, o amanhã. Então ele pode fazer qualquer coisa em termos de te ajustar, de te programar, inclusive dizer que vai matar. E foi exatamente isso que ele disse para Abraão. Que absurdo! Todo mundo, quando lê esse texto, acha absurdo. Como que o filho da herança, da promessa, vai ser morto? E como que Deus diz que vai ser morto? Porque ele falou: mano, sacrifica. Nós congregacionais acreditamos que Deus tem vontades secretas, mas sempre perfeitas, baseado na sua condição de eternidade. Ele não está aqui somente, ele está lá no final, porque não tem começo e não tem fim, e não tem como interrompê-lo. Isso é sensacional, serve para a sua relação. Já vou terminar. Nossos congregacionais, pode vir Felipe, Andrezinho,
Nós congregacionais admitimos pontos difíceis, ditos pela palavra de Deus. Esse ponto mesmo, de uma compreensão como essa, não é tão simples assim. Talvez você precise de um melhor estudo, uma melhor ampliação, para você entender que Deus tem vontades secretas e que Ele faz coisas dentro da sua condição para que você entenda, seja ajustado, moldado, disciplinado, mas que o final, o que Ele quer na realidade é outro, e tem outro objetivo. Ele fez isso com Isaac, fez isso com o cego de Jericó. Deus queria curar o cego. O que queres que eu te faça? Foi uma pergunta provocativa. Senhor, que eu veja. Eu sei que você quer ver. Eu só queria que você clamasse, reconhecesse. Eu queria que você se humilhasse. Não levante o cutelo para um menino, Abraão. Nunca quis matar esse menino. Eu só queria testar o seu coração, modelar o seu coração, Abraão. Eu só queria fazer com que você entendesse e tivesse em você uma confiança tal que você entendesse que de fato você tem uma aproximação comigo, que você tem uma entrega comigo. Eu queria te convencer de forma que você entendesse que você é meu, Abraão, e eu sou teu. Eu já sabia disso, só que você não sabia. Sai Abraão, desce Abraão do monte, convicto de que ele era amigo de Deus, entregue a Deus, foi capaz de passar por um teste que o próprio Deus deu e sabia o resultado desse teste. Então nós congregacionais entendemos que há pontos ditos na Bíblia realmente de muita complexidade, e nós não confundimos essas complexidades com a ausência de verdade, porque Deus é único, verdadeiro, vivo, infinito, perfeito na elaboração de planos, e Ele vai dentro dessa condição puríssimo, não está preso a nada e é imutável, não muda. O que Deus tem para você, Ele não vai mudar. É uma pena, acabou o tempo. Semana que vem a gente volta para falar sobre essas condições, para depois entrar na Trindade. Primeiro você precisa compreender Deus dentro daquilo que é possível, das Escrituras, e dentro dessa condição entender que apesar, e eu vou finalizar, do que você não compreende, vai em Eclesiastes para mim, capítulo 11, por favor. Está aí pertinho de onde você abriu. Eclesiastes 11, 5, versículo 5. Nós acreditamos como congregacionais que o Espírito Santo de Deus, ele é indispensável para iluminar a compreensão das Sagradas Escrituras. E quando você vai aí em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, você vê a seguinte notícia: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta para dar continuidade a essa confissão congregacional, para falar uma coisa que Deus tem e que a gente tem que estudar: um Deus santo. Isso é algo que a gente tem que ver, um Deus que é santo. Deus te abençoe. Amém. Todos os dias
Vamos orar, falar com Deus a respeito do que lemos. Senhor Deus, nós acreditamos que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Acreditamos também que o Senhor é infinito e a gente não consegue fazer demarcações, limitações em Ti. Por isso, sabendo que o Senhor não está preso a nada, a ninguém, haja com liberdade, perdoe as nossas incapacidades em não relacionarmos contigo, ó Deus, dentro daquilo que a Tua palavra estabelece. Um Deus que é puro, um Deus que é imutável, um Deus que sabe elaborar planos e fazer exatamente com esses planos algo perfeito, algo que é realmente frutífero. Ajuda-nos diante de Ti, ó Pai. E quando o Senhor tiver uma decisão secreta, até mesmo para nós, não revelada, nos ajude a fazermos a Sua vontade, porque vai dar certo, do jeito que o Senhor assim o quer. Fala com o Teu povo, ó Deus, para que o Teu povo, na confissão congregacional, entenda a nossa identidade, sabendo que, ó Pai, o melhor lugar para Te buscar é nas Escrituras, nas Tuas palavras, nas porções bíblicas, nos textos, nos contextos, nas profecias bíblicas, promessas estabelecidas pelas santas, sagradas Escrituras. E é assim, ó Deus, que nós vamos vencer esse mundo, baseado na fé no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, em nome de Jesus, apesar do Senhor ser um Deus invisível, te perceber pela fé, perceber o Seu manifesto, perceber, ó Deus, compreendendo que de fato o Senhor é um Deus que anda, que protege, que provê, que decide, que julga, que tira, que consola, que faz exatamente como o Senhor quer. Aceita a nossa oração e nos abençoe, em nome de Jesus. Até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.